Boa tarde. Retomando o trabalho, eu gostaria de convidar aqui o Dr. Felipe para que tomasse lição. Boa tarde. Queria deixar aqui registrado que o denunciado continua ausente e queria aqui cumprimentar o denunciante, o senhor Adilson, o Dr. Bruno, jurídico da prefeitura, e vamos começar o trabalho. Doutor Felipe, boa tarde. O senhor poderia informar o seu nome completo, idade, estado civil, profissão e local onde exerce a profissão? Meu nome completo é Felipe Oliveira Torres de Paula, solteiro. Eu sou procurador do município e o setor que eu exerço as minhas funções é a divisão de licitação. Esclareço, doutor, primeiramente que o senhor prestará depoimento com o compromisso de dizer a verdade, o que souber e o que for perguntado. Esclareço também que o depoimento será gravado. Podemos continuar? Claro. Doutor, o que o senhor sabe sobre a notificação da empresa então contratada, a Crispitur, em 25 de março de 2022, por irregularidade na execução do contrato 1009? Bom, primeiro esclarecer que eu ingressei na municipalidade em 12 de setembro, foi quando eu iniciei o exercício das atividades, 12 de setembro de 2022. Então, os atos anteriores, eles chegaram depois, por intermédio do processo administrativo 2960, que foi um processo administrativo instaurado para apurar irregularidades na execução do contrato. Com relação especificamente a essa notificação, quando foi emitido o parecer a respeito de possíveis irregularidades, o parecer este foi datado de 17 de novembro de 2022, o que foi solicitado pela Procuradoria ao setor, porque quem fiscaliza o contrato é o fiscal e o gestor do contrato. Então, à época, ele trouxe as notificações e essas notificações davam conta de algumas irregularidades que a empresa vinha cometendo ao longo da execução contratual. Mas só para confirmar, dia 25 de março de 2022, o senhor não trabalhava na prefeitura ainda? Não. Eu ingressei em setembro de 2022. Quer dizer que o senhor não sabe o que... Não. Essa notificação o senhor não está... Não, ela foi cuidada por outra procuradora. A época que já não está mais nos quadros. Certo. O senhor sabe também, doutor, da existência de outras notificações posterior a esta? Eu sei de uma notificação, salvo engano, setembro, em que o gestor e o fiscal do contrato ele solicitou a abertura de processo administrativo para poder apurar, mediante todas aquelas notificações, o grau de responsabilidade da empresa acerca da inexecução de alguns elementos do contrato. Certo. O que o senhor sabe sobre o parecer jurídico exarado em 16 de 11 de 2022, nos autos do processo 2960/2022, alertando sobre o cabimento da rescisão unilateral do contrato, bem como sugerindo a realização de novo processo licitatório, a fim de agilizar e evitar maiores danos para os administrados, concomitantemente com a prestação do serviço pelo licitante. Esse parecer foi uma orientação, que é a orientação do Tribunal de Contas,
no sentido de que quando eu tenho uma empresa que está descumprindo o contrato, num primeiro momento eu tenho que tentar manter o contrato. Existe um princípio no direito chamado princípio da manutenção dos contratos. Então, é melhor eu alertar a empresa e pedir para que ela cumpra com o serviço e manter o contrato. Porém, foi avisado no processo, isso tem um relatório do gestor fiscal, de que os descumprimentos naquele momento, setembro de 2022, estavam de tal monta que manter o contrato poderia comprometer a segurança dos administrados, ou seja, crianças e adolescentes que usavam o transporte. Por quê? A notificação mais recente que chegou de setembro dava conta de que os ônibus, por conta da pandemia, a empresa estava mantendo na frota ônibus com mais de 10 anos de uso, que é vedado pela legislação de trânsito, pela cartilha do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional e pelo próprio Tribunal de Contas. Os ônibus têm que ter até 10 anos. Esse é um primeiro momento. Um segundo momento com relação à manutenção do contrato é que, após essa orientação, o gestor relatou essa impossibilidade de manutenção do contrato e a orientação paralela é justamente dar início a um novo procedimento, já que eu não posso manter o contrato e eu não posso ficar sem transporte por conta das exigências da Constituição, do ECA e da própria Lei de Direitos Desigualdade da Educação. A recomendação foi que o departamento desse internamente início a um novo procedimento, onde tem que ter a elaboração dos mapas, os alunos da rede que estão cadastrados precisam ser atualizados para ver se aquelas cotas que existiam continuam atendendo a municipalidade. Então, essa orientação, que o parecer foi datado e assinado por mim, foi nesse sentido, tentar manter o contrato. Veio um relatório e disse, olha, não tem como manter o contrato dadas as gravidades dos descumprimentos da empresa naquela época. Isso foi o relatório do gestor fiscal. Então, a orientação foi, logo, se não dá para manter e existe prejuízo aos administrados, às crianças e adolescentes, potencialmente, então que se dê início a uma nova licitação, internamente até chegar a compras e até o procedimento todo para a contratação. Certo. Doutor, o que o senhor sabe sobre o parecer jurídico exarado pela Procuradoria do município nos autos do processo administrativo número 2960, em 17 de 11 de 2022, o que considerou a rescisão unilateral do contrato em sua fundamentação, mas ao final orientou a manutenção do contrato com aplicação de multa e realização de novo procedimento licitatório 1365. Esse parecer, na verdade, foram dois pareceres. O primeiro, no próprio processo, que pediu a rescisão, foi no sentido de fazer a rescisão. Só que, conversando com o departamento, foi orientado que se tentasse manter o contrato. Só que o departamento, na sequência, e é depois desses dois pareceres, ele junta um relatório dizendo que não era possível manter, que era necessário fazer a rescisão. Então, a orientação foi nesse sentido. Primeiro, tenta-se manter o contrato. Se naturalmente o contrato não tem como ser mantido, porque isso gera um risco para os administrados, então rescinde-se. As penalidades, elas foram orientadas desde o início, rescinde-se o contrato e, paralelo a isso, independente se vai manter o contrato ou não, proceder-se-ia a nova licitação. Essa foi a orientação do jurídico. Então é só isso. Muito obrigado. Não, só tem mais uma pergunta, doutor. Desculpa. Houve abertura de processo para apurar a responsabilidade de quem deu ensejo à contratação emergencial? Olha, que eu tenho conhecimento, não, porque o que ensejou a abertura do processo de dispensa emergencial foi justamente o descumprimento contratual da empresa e a proximidade entre a apuração, porque o procedimento de penalização da empresa segue o devido processo legal, então não é uma coisa que você instaura e imediatamente pune. Então esse lapso que é próprio do processo administrativo
com o início das aulas e, paralelo a tudo isso, estava internamente iniciado um processo licitatório, onde se estava elaborando os mapas. Posteriormente, foi encaminhado à divisão de compras. Então, não houve apuração de responsabilidade por parte dos administradores, porque quem deu inicialmente causa a todo esse imbróglio foi o descumprimento do contrato pela empresa, segundo o que está no processo. E considerei no parecer. Obrigado. Doutor, o senhor tem conhecimento da representação do Ministério Público em relação a esse contrato e se os elementos firmados pelo Ministério Público correspondem à realidade dos fatos? Essa referência ao Ministério Público do Estado. Do Estado, do Estado. Houve um requerimento, né? Houve uma instauração de um inquérito civil de representação da empresa penalizada, se eu não me engano, e em agosto de 2023, salvo melhor juízo, foi arquivado. O Ministério Público do Estado entendeu que existiam cotações, existia um processo rígido e até aquele momento não havia nenhum indício de irregularidade. Então o MP arquivou, salvo engano, em agosto de 2023. Isso o Ministério do Estado. O novo Ministério tem conhecimento dele? Não, depois disso não tenho conhecimento. Não tem conhecimento. Eu tenho conhecimento do arquivamento em agosto de 2023, salvo melhor juízo dessa data. Desde outubro você não sabe, da data de outubro você não tem conhecimento? Não chegou a mim. Então tá certo. Em relação, para continuando, eu vou adicionar uma coisa para mim, foi esquecido. Houve dispensa da licitação ou foi pregão eletrônico? Existe a dispensa emergencial e existe o pregão, porque, como eu disse, paralelamente à dispensa já havia iniciado um procedimento para a contratação, que culminaria no pregão eletrônico. Se houve dispensa da licitação, quais as motivações? A primeira motivação, segundo o departamento, gestor e fiscal do contrato e diretoria de educação, foi justamente o descumprimento contratual e a proximidade com o ano letivo. Quando o Ministério Público diz sobre preço, o que o senhor sabe informar sobre a respeito? Perdão, eu não entendi. O Ministério Público diz sobre? Sobre o sobrepreço. Sobrepreço? Sobrepreço. Foi dentro do processo foi falado sobre esse sobrepreço. Agora, eu entendo que é sobre o Ministério Público de Contas. O Ministério Público de Contas. Ministério Público de Contas. O Ministério Público de Contas, né, ele é um promotor dentro do Tribunal de Contas e ele, no parecer, considerou que havia um indício. Naturalmente que a municipalidade prestou esclarecimentos, ainda não existe uma decisão do Tribunal de Contas sobre a matéria. Esse processo retornou ao gabinete do conselheiro e está para marcar a pauta de audiência para ter uma decisão. A municipalidade prestou informações sobre essa questão. Agora, com relação sobre preço, isso é uma coisa que precisa ser apurada, técnica, porque não tem como o jurídico adentrar nessa questão e dizer o preço está barato, está caro. Então é uma questão que envolve parte técnica, que envolve os custos, as peculiaridades da contratação. Então isso naturalmente não tem como fazer uma análise a olho nu, simplesmente olhando os valores e dizendo adequa ou não adequa, até porque os dois contratos são diferentes. Você tem um contrato emergencial em que a empresa não poderia subcontratar, ou seja, local de uma terceira, que é o fenômeno da quarteirização. Somado a isso, a disponibilização dos ônibus deveria ser imediata. Então, assim, realmente o jurídico não tem condições de dizer se houve ou não sobrepreço. É uma coisa que se apura. E até hoje não se tem uma decisão final se houve ou se não houve. Você sabe me informar se antes dessa contratação houve algum estudo prévio a respeito de toda essa questão, se houve um juntamento no processo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? Um estudo a respeito do sobrepreço. Na verdade, o que existe quando se vai fazer uma contratação são as cotações. E as cotações são juntadas no processo, independente se eu estou falando de uma contratação direta ou de uma contratação por licitação. E essa cotação, ela é um dos elementos da justificativa de preço que a lei 8.666, feita à época, exige. Para terminar, entre a data de notificação e a data do aviso de licitação, o senhor saberia informar quanto tempo se passaram?
desde o primeiro momento, se houve um tempo hábil para fazer todo esse estudo que o senhor falou, para que você também tomasse uma decisão para poder chegar a uma decisão final de estar fazendo esse contrato emergencial? Certo. Só para traçar um paralelo, eu entrei em setembro. No mês de setembro, teve uma comissão, juntamente com o gestor, que já vinha fiscalizando o contrato, já vinha adotando providências, no sentido de dizer à empresa para ajustar a execução. E, paralelo a isso, foi constituída uma comissão, juntamente, para ajudar a apurar tudo e servir de base para o processo administrativo de penalização, 2.960. E, paralelo a tudo isso, foi orientado o departamento já dar início internamente a uma nova licitação. Entre o início do 2.960 e a penalidade, transcorreram cerca de 2 meses. Portanto, nós chegamos em novembro. E, salvo engano, aí realmente passou muito tempo, eu precisaria analisar o processo de novo. Salvo engano, em novembro, iniciou-se as votações. Mas o processo ele já havia sido iniciado. Confecção de termo de referência, mapa. Então, durante esse período, todo esse estudo, para depois ser encaminhada a divisão de contas, salvo engano, em novembro, para iniciar as votações. Tem mais perguntas, presidente? Doutor, muito obrigado. Imagina. Vamos ter aqui mais uma pausa, né? Que a próxima testemunha vai ser às 13 horas, né? Voltando daqui a pouco.